Olá, gente! Eu sou a Sabrina Donati, formada em Direito e especialista em Direito da Mulher. Hoje eu quero começar o vídeo já com uma pergunta. Será que é com controle de natalidade que resolveremos os problemas do Brasil? Na última semana aconteceram dificuldades em diversas linhas no Rio de Janeiro, mais precisamente em Copacabana. Eu já morei no Rio de Janeiro, minha filha nasceu lá e a família do meu marido mora lá. Então, estamos sempre no Rio. Quer dizer que eu tenho um pouquinho de propriedade para falar do Rio de Janeiro. O Rio é gigantesco, sempre comentei que acho que ele deveria ter se tornado mais de um município, porque eu acho uma loucura você demorar mais de 2 horas para sair da Zona Oeste para a Zona Sul. Quando a gente morava em Porto Alegre, a gente demorava mais tempo para chegar na casa da minha sogra, que é na Zona Oeste, saindo do aeroporto, do que da viagem Porto Alegre-Rio de avião. O Rio de Janeiro tem gente demais, mas isso não se reflete em todos os lugares do Brasil. Então pode ser que lá o problema esteja mais na divisão demográfica do que no controle de natalidade em si. Se eu fizesse um vídeo só sobre os problemas de como o Rio se estruturou, seria gigantesco. Mas eu quero me pegar em algumas coisas específicas e que tem a ver com o meu conteúdo, que é Direito da Mulher, e sobre o controle de natalidade, que tem a ver com a gente. O papo de hoje vai ser controle de natalidade e política do filho único. Mas antes, sim, amore mio, esse é o meu nível de italiano. A pessoa que tem 2 sobrenomes italianos e que não servem para absolutamente nada. Você vai se inscrever no canal, dar like nesse vídeo, ativar o sininho e vai compartilhar para os amigos, para eles não repetirem besteira por aí. O brasileiro ou o mundo sempre quer soluções rápidas e fáceis para alguns problemas que assolam a sociedade. Mas a dificuldade é que saídas rápidas não vão tratar o que causa o problema e vai acabar não adiantando nada. O Brasil, inclusive, é craque nisso. Vimos com o período da escravização que chegou o momento que aboliram a escravatura, chamaram europeus para cá, ajudaram lá, e abandonaram as pessoas que tinham sido escravizadas à sua própria sorte, sem resolver o problema que eles mesmos causaram quando tiraram pessoas africanas de seu país. A gente tem até hoje o reflexo disso. Mas vamos voltar um pouquinho no caso Rio de Janeiro. Pois foi de lá que saiu a entrevista de um senhor que sofreu um assalto e ficou muito machucado, onde ele fala: tem gente demais. E depois ele suplica por menos gente, menos nascimentos. Ele mora em Copacabana, bairro rico e branco e com muito mais segurança e estrutura que a maioria dos bairros do Rio de Janeiro. Só que tem um problema para essa galera. Também tem várias favelas na volta, que são compostas basicamente por pessoas mais pobres e majoritariamente negras. Lembra que eu disse que o Rio de Janeiro tem um problema estrutural? É disso que eu tô falando. Se você dá mais recursos para um lugar do que para outro, se você não consegue dar moradia de qualidade, ou se você tenta só esconder o problema, como fizeram muros para esconder comunidades no Rio, você não dá dignidade a ninguém, você nega assistência e acessos, mas depois você vem reclamar que precisa diminuir a população. Mas qual população? A branca e rica ou a pobre negra? E a partir disso temos pessoas com diversas ideias mirabolantes. E eu cheguei a ver alguns comentários de pessoas dando o exemplo da China. Pois o que eles entenderam é que o senhor da entrevista não está querendo tirar a vida de ninguém, só quer um controle de natalidade. Só que eu também vi uma outra entrevista, que essa galera não deve ter visto, que é da Erika Hilton, deputada federal, que ela deixa claro que o problema do Brasil não é a falta de comida, porque comida tem, e muita, mas é a distribuição dela. Olha aí quando eu falo que as pessoas querem soluções rápidas e não as que mudam estruturas. Porque quando você fala que quer controle de natalidade, quem é o alvo desse controle? Nós mulheres. Mas sabe o que hoje a gente não consegue no Brasil? Que mulheres obtenham acesso sem dificuldade a métodos contraceptivos e laqueadura. Estamos caminhando para uma melhora disso, com a luta de diversas mulheres, mas ainda não chegamos no ponto ideal.
Outro problema, sabe o que também não damos a todos igualmente? Educação. E dentro dessa educação, falo de educação sexual. É preciso que tenhamos aula de educação sexual nas escolas, porque não tem como a gente deixar com a família, porque existe tabu e também falta de informação para esse assunto. Só que não temos isso. Então, fica fácil dar uma solução que não resolve a causa do problema, mas vira aquele muro construído no Rio de Janeiro. Usar o controle de natalidade como solução é fazer com que mulheres sejam obrigadas a não ter filhos. Teremos o quê? Laqueadura compulsória, então. Ou então teremos a maravilhosa política do filho único que rolou na China e que, inclusive, alguns estavam colocando como algo de sucesso. Mas será que essas pessoas sabem como era feito esse controle de natalidade? Se você não sabe, deixa que eu vou te contar. A China estava com um problema de uma superpopulação e fome na década de 70. Então, eles resolveram que seria preciso diminuir a taxa de fecundidade e, para isso, impuseram a política do filho único. Cada casal só poderia ter um filho. Mas lembra que eu disse que se você não trabalha as reais causas do problema, é só tapar o sol com a peneira? Então, a China não tinha um programa de aposentadoria remunerada. Culturalmente, os filhos ficaram como os responsáveis de cuidar dos pais na velhice. Mas na cultura chinesa também tem que a filha mulher, quando casa, deixa de ser da sua família para ser da família do marido. Então essa filha não vai cuidar dos pais na velhice, vai cuidar dos sogros. Sabendo disso, o que aconteceu quando a política do filho único foi implementada? Isso aí, fez com que as famílias não quisessem ter a única filha mulher e também nem deficiente, claro, porque não teriam quem cuidasse deles na velhice. Mas aí também estamos falando de anos 70 e 80 e a gente não tinha todo mundo com acesso a exames como os de hoje para saber o sexo do bebê. Então, alguns tinham que esperar o bebê nascer para saber o que fariam. Se eram meninas, descartavam, matavam, deixavam em sarjetas para morrer, iam para casas de adoção. Ou se soubessem antes, eram abortadas, não importando o tempo de gestação. Mas não parava por aí. Essas meninas que eram largadas iam para lares adotivos, abrigos. Mas quem na China ia adotá-las? Ninguém, né? Outro fato importante, em 2007 eu fiz um artigo para a faculdade sobre o assunto e eu precisei pesquisar a fundo. Hoje em dia você consegue pouca informação, poucas imagens, mas na época as denúncias eram grandes. E eu cheguei a ver um documentário gravado de forma clandestina sobre o que estava acontecendo. E era algo desesperador. Esses lugares que os bebês, majoritariamente meninas, eram deixadas, não tinham qualquer estrutura. Os bebês de até uns 6 meses, que não conseguiam sentar ainda, dormiam em berços conjuntos. Colocavam os bebês uma do lado da outra e davam mamadeiras para elas se alimentarem. E quando digo davam, entregavam a elas, que tinham que se virar para conseguir tomar mamadeira, porque ninguém as pegava no colo ou ficava segurando na boquinha delas. Com isso, já iam morrer de fome. Quando elas já conseguiam sentar, iam para cadeiras pinico, isso mesmo, ninguém ia ficar trocando fralda dessas crianças. Então elas sentavam em cadeiras, estilo aquelas de comer, mas com um buraco para ter o pinico. Acho que eu nunca vou tirar essa imagem da minha cabeça. As crianças se auto-ninavam, elas ficavam se balançando nessas cadeiras, assim, ó, o tempo inteiro, sozinhas. Isso tudo que eu tô falando, elas viviam em método de sobrevivência total. As crianças maiores ficavam lá dando tapas e incomodando as menores e ninguém fazia nada. E se elas adoeciam, ninguém cuidava, não tinha atendimento. Se fosse algo mais grave, elas eram deixadas em quartos específicos para morrer e um adulto só entrava lá quando alguma criança informava que aquela criança doente tinha morrido. Esses lugares não eram custeados pelo governo, o negócio era até meio clandestino, porque eles não se interessavam nesse excesso de crianças, né? Horrível. Mas não para por aí. Não importava se você tinha condições de ter mais de um filho. Você só podia ter um.
Só que algumas mulheres engravidavam e quando o governo descobria, eles a obrigavam a abortar. E quando não conseguiam convencê-las, elas eram presas para fazer o aborto compulsoriamente. Eles davam medicação para que elas perdessem os bebês, ou faziam as cirurgias, ou qualquer coisa pior, tá? E claro, se a intenção era que não tivessem mais filhos, também tinha a esterilização compulsória. Controle total sobre o corpo da mulher. Tá, mas e aí? Adiantou? Eles conseguiram diminuir o aumento da população? Conseguiram, sim. Essa política durou até 2015. Mas o que aconteceu? Se nós só temos meninos vingando, a população acabaria neles, não é mesmo? Sim, aí a solução era procurar em outros países mulheres para casar. Eles chegavam a pagar, e chegam ainda, né? A pagar mulheres. Com isso também existia tráfico de mulheres. Olha que delícia! Já as meninas da China, abandonadas à própria sorte em abrigos, eram adotadas por casais estrangeiros, mas algumas, né? Mas isso também acabava gerando a venda de bebês, algo completamente absurdo. A política acabou em 2015, pois eles esqueceram de outro detalhe: o país envelheceu. Começou a ter mais pessoas que não produziam do que as que produziam. Então, eles liberaram para que os casais pudessem, então, ter 2 filhos. Não adiantou e agora já pode ter 3 filhos, mas ninguém quer. Então, o aborto, que era completamente liberado e incentivado no país, eles estão pensando em mudar para que seja apenas por razões médicas. Mais um controle para o corpo das mulheres. Mas se você está pensando que eles vão sair liberando assim, não, pois eles têm medo que famílias da zona rural resolvam ter mais filhos que as da cidade. E aí eles precisarão investir mais naqueles lugares. Mas eles não estão muito afim, então as pessoas vão empobrecer. Resolver a causa dos problemas? Não, isso eles não querem. O que é preciso fazer então? Investir em educação e saúde. Precisamos de escolas de qualidade e acessíveis a todos. Dentro dessas escolas também é preciso oferecer educação sexual e é necessário saúde para que tenhamos métodos contraceptivos acessíveis, colocação de DIU e laqueadura. Mas também tem que ter trabalho a todos e qualificação sem discriminação. Porque você não resolve o problema da criminalização se as pessoas não conseguem ficar empregadas com qualidade e não em subempregos que exploram e não pagam o que a pessoa merece pelo seu trabalho. Além do grande problema que temos no mercado de trabalho com preconceitos e que acabam por não contratarem nem pessoas negras e nem mulheres. Excluindo essas pessoas das empresas, você tira a possibilidade delas crescerem na vida e darem a elas e a seus filhos futuros de qualidade. A gente vive em sociedade. O que você nega aqui vai te fazer sofrer consequências mais na frente. Não adianta. Não tem como escapar. Mas a dúvida que fica, será que todo mundo está disposto a essas mudanças? Será que os políticos querem realmente acabar com a fome, a falta de empregos e a falta de segurança? O que vocês acham desse assunto? Conta nos comentários. Um beijo e tchau, tchau!